E o que que você acha que você levou, assim, da sua experiência acadêmica, englobando tudo, né? Empresa júnior, quando você foi pro México foi só para desenvolver, só, né? Só para desenvolver o projeto. Você fez alguma disciplina lá também? Não, porque esse foi outro detalhe. Eu tinha a possibilidade de ficar mais tempo no México, mas para isso, e no antes, na verdade, né? Mas para isso eu teria que fazer uma disciplina, que era a única que não tinha lá, a faculdade daqui tinha que aceitar eu fazer online, então, sem chance, né? A gente sabe como são as coisas. E aí eu fiquei normal mais meio ano para terminar o curso, então eu terminei nos 5 anos, certo, as matérias, só que eu não podia fazer o TCC. Então daí eu deixei para fazer o TCC lá, por causa dessa única matéria, né? Porque senão eu conseguiria ter feito lá. Mas aí, por causa disso, eu só fiz o TCC, eu não fiz nenhuma matéria. Fora as visitas que eu fazia, né? Mas é vinculado ao TCC mesmo, né? Que eu precisava fazer algumas visitas e estudos em campo. Mas matéria mesmo eu não fiz. Ah, legal. Você conseguiu desenvolver tudo lá e aí você teve um orientador aqui do Brasil também para acompanhar. Isso, foi o professor Luiz, aqui do Brasil, e de lá a professora Thay. E aí ele ficou como orientador e ela como orientadora por causa desse vínculo binacional que tem que ter, né? Mas foi assim, uma experiência. Se eu pudesse, se eu tivesse algum botão assim para eu clicar, né? Todo mundo conseguir fazer o TCC em outra universidade, não necessariamente em outro país. Mas só de você ter o contato com uma visão diferente daquela que você fica 5 ou mais tempo ali na faculdade, tendo, todos os dias, mesmo professor, mesma fala, você se acostuma até com o jeito que o professor fala, você já sabe qual que é a piada que ele vai fazer, né? Todos esses negócios. E quando que a gente sai dessa nossa zona de conforto para desenvolver um projeto ou para fazer uma matéria igual intercâmbio mesmo, a gente aprende que o mundo da universidade ele é muito legal, mas ele é uma coisa pequena, que a gente tem que ter um poder de adaptação muito grande, e aí entra nessa parte que você falou, de gestão, né? Que a EJ ela exige isso de você, de conseguir lidar com conflito, conseguir lidar com pessoas que pensam diferente, conseguir juntar todas as ideias num único projeto, por exemplo. Então é muito importante, eu acho essa área de gestão e esse pensamento que a Jota traz para a gente, porque você consegue aplicar depois em qualquer área tanto da vida pessoal como da vida profissional. Mas eu também, eu não estudei gestão, foi ali na batalha do dia a dia mesmo, que a gente foi aprendendo. E perguntar, Stephanie, o que eu faço? Aconteceu tal coisa. É, E eu acho assim que essa foi. troca de experiência foi muito produtiva. Eu conversei com o Laílson agora também e a gente teve essa mesma troca. E acaba que essa troca é essencial, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, como a gente vai fazer. Mas aí quando a gente conversa, vê uma outra realidade, isso dá um up total, assim, no nosso desenvolvimento pessoal. Mas depois dessa tour toda de formação, engenheiro cartógrafo por 3 universidades aí, como é que foi você ingressar no mercado de trabalho depois disso tudo? Você tinha alguma pretensão, alguma coisa já em mente? Então, quando eu entrei no núcleo, assim, porque igual a professora Regiane, ela falou durante algumas ocasiões na UFPR, né, que era coordenadora na época que eu estava lá, que existiu o Breno antes da EJ e o Breno depois da EJ. Só que aí veio o núcleo das empresas juniores, né? Aí existiu o Breno antes do núcleo e depois do núcleo. Por quê? Quando a gente está no núcleo, a gente tem um acesso muito maior a tudo que acontece em todas as EJs e não somente na sua. Então, ao mesmo tempo que eu estava lidando com problemas de outras EJs, e assim, não era problema pequeno, a gente teve casos de envolver a BJ. Eu tinha que lidar com um problema pequeno dentro da EJ também. E assim, eu era diretor-presidente da Zimult, eu era diretor jurídico financeiro, ADM Fim, eu acho que é na do núcleo, eu estava fazendo estágio na Paranagel, eu estava fazendo estágio no Laje, estava fazendo matéria, então, assim, era tudo muito cronometrado. E por causa dessa experiência, eu comecei a ter uma noção assim do que eu espero e noção não, eu comecei a criar essa ideia mesmo dentro de mim, né? O que eu espero que aconteça no meu trabalho. Então eu idealizei um mercado de trabalho que não existe.
É, o mercado de trabalho que eu imaginei era um mercado de trabalho baseado no movimento de empresa júnior. E assim, eu trabalhei na Paranagel, que ela não é uma empresa muito grande, ela é uma empresa menor, né? Não tem muitos funcionários. Então você tem um vínculo de amizade e tudo mais com todo mundo que está ali, porque são poucas pessoas. E isso, ao mesmo tempo, eu estava idealizando tudo isso da EJ, e eu falei, não, o mercado de trabalho é maravilhoso, vai acontecer isso, isso e isso. E não é. Não é de jeito nenhum. Então, eu acho que a minha maior barreira, assim, na verdade, barreira não, né? O maior desafio que aconteceu foi entender que o movimento Empresa Júnior, ele é um movimento, ele não é a realidade. Então, é o que eu falo até para alguns amigos que ainda estão no movimento Empresa Júnior de vários cursos, eu falo, aproveita muito, porque você vai aprender a lidar com o desafio. Mas isso que você vai enfrentar não é nada comparado ao que você vai enfrentar no mercado de trabalho, até mesmo para entrar no mercado de trabalho, que aí é o nosso É primeiro só um embate. aquecimento. Você tá no banco no aquecimento. Quando você entra pro jogo, a Exatamente. porrada é, ó. E aí, quando eu saí, a minha primeira ideia foi trabalhar com engenharia mesmo, né? Linha de frente da engenharia, fazendo algum projeto e coisas do tipo. Porque até então era a experiência que eu tinha, né? Tirando a época da Paranagel. Daí eu fui para Consultigel, uma empresa em Itatiba, próxima a São Paulo e Campinas. Eu trabalhei lá e nisso, eu já tinha conversado com algumas pessoas aqui da Laica, da unidade de Curitiba, e depois que terminou o meu período de experiência lá, eu falei que eu não queria continuar e vim para a Laica, né? Já tinha conversado com o pessoal e tudo mais. Então, eu tive a experiência comercial como estagiário, né? Trabalhando numa empresa comercial, não que eu era do setor comercial, porque eu era estagiário. Tive a experiência trabalhando como gestor de um projeto bem grande na Consultigel, um projeto da CPFL, que era de regularização fundiária, e agora trabalhando na área técnica dentro da área comercial da Laika. Então foram as três experiências que eu tive. Mas, assim, cada uma dessas experiências era uma barreira, era um desafio, era um pensamento errado de alguém que às vezes eu tinha que engolir a seca e falar assim: eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar as pessoas, só que esse infeliz eu não consigo mudar, vamos tentar mudar o outro. Aí a gente já tira, vamos tentar mudar esse aqui. Aí, então, assim, foram algumas barreiras que eu enfrentei, e eu acho que isso tudo teve em mim, sabe, um, inflou, assim, um pouco pelo mercado que eu idealizei ainda estando na EJ. Então, acho que isso daí foi a grande dificuldade que eu tive, de entender o mercado de trabalho, a dinâmica do mercado de trabalho, e assim, não que eu já tenha entendido completamente, que até hoje tem uns negócios que eu falo, gente, não é assim que faz. Tem isso aqui, por que a gente não faz do jeito certo? Né? Então, assim, a gente pega uma experiência muito grande no movimento Empresa Júnior, e a experiência do mercado atual. Só que o mercado da EJ vai ser o mercado que vai acontecer daqui 20 anos, que é quando todo mundo que participou do movimento Empresa Júnior vai assumir cargo de diretoria, de gerência, de gestão, porque o pessoal que está hoje é o pessoal antigo ainda. O antigo que eu falo lá de quando iniciou o curso e tudo mais, né? Então, eu acho que isso é a grande dificuldade, né? Da gente aceitar que o novo já está aí, que é o movimento Empresa Júnior principalmente, e claro, algumas empresas que já têm um pensamento diferente. Mas é entender que o novo existe, mas esse novo ele existe para o futuro, não é o novo que existe agora. E é onde a gente enfrenta as grandes dificuldades e a gente fica assim, não tem como aceitar algumas coisas, né? Só que aí você não aceita e ao mesmo tempo você tem conta para pagar, e aí entra aquela bola de neve que você não sabe o que você faz. Tem hora, sabe? Que dá vontade de fechar tudo e sair correndo. Não sei para onde, mas sair correndo. É, acho que isso é muito verdade mesmo, porque dentro do movimento Empresa Júnior a gente vive uma empresa organizada, ou que está se organizando, né? A gente passou por você criando, eu por etapas de altos e baixos da empresa Júnior.
mas você tem todo mundo tem um objetivo comum. E no mercado de trabalho, numa empresa, nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Não tem. Tem gente que tá ali realmente só porque quer grana e aí também não se preocupa em prestar um bom serviço. Tem a questão dos gestores com uma mentalidade muito arcaica ainda de que funcionário é escravo, praticamente. Então a gente vai enfrentando várias coisas, várias etapas que a gente não imaginava, assim. Eu também passei por isso. E eu acho que o principal é uma característica muito minha, é essa coisa organizacional, de gestão. Eu sou muito chata, assim, com essas coisas de organização. E aí, quando eu caí de paraquedas, o negócio tava uma zona, é assustador. Tipo assim, meu Deus do céu, ninguém vai arrumar isso daqui, tipo... Me senti a Uhum. própria Xuxa naquela cena do Lua de Cristal, aquela cozinha. Meu Deus, como? Porque a gente veio de uma base de mercado acreditando que a gente consegue fazer tudo organizado, né? E eu ainda tive uma experiência anterior, ainda quando estava na faculdade, de uma empresa multinacional que funcionava completamente diferente, então dá aquele bate assim. Ah, isso daí dá. E isso que você falou é muito verdade, né? O meu ano, o ano que assim que eu nunca vou esquecer é o ano de 2016, que foi o ano que eu fiz tudo de uma vez e eu tinha que dar conta de fazer tudo de uma vez, porque tinha gente que dependia de mim, porque quando você é presidente, você tem todas as outras diretorias, os membros, os assessores, tudo dependendo da forma como você lida com as coisas para eles conseguirem se organizar. Tinha um núcleo que tinha várias EJs que dependiam de mim, não só a Zimuth. Aí tinha o estágio que eu estava me esforçando para conseguir ingressar no mercado de trabalho, ter uma experiência extra. Estava fazendo lá no Laje também, eu estava fazendo atividade com a professora e eu não podia deixar alguma coisa passar. Então, o ano de 2016 eu acho que foi o ano que eu aprendi a organização mesmo, né? Ia colocar tudo no papel, definir meta, definir indicador e conseguir traçar tudo que eu precisava fazer no mês, na semana. E aí, a forma que eu encontrei de organização foi colocar um calendário mensal que eu fazia numa cartolina em cima da minha parede, da escrivaninha, e aí eu colocava lá, segunda-feira, EJ, terça-feira, núcleo. Então, eu conseguia deixar tudo organizado dessa maneira. E aí, quando você tem tudo organizado na sua mão, assim, existem várias formas de organizar as coisas, né? Cada um tem a sua melhor. E eu me adaptei a essa, eu não conseguia... Coisa digital, para mim, não funciona. O meu pé é lá atrás, ainda tem que escrever. E aí, então, é tudo na... E eu escrevia grande para não perder de vista. Aí, inclusive, assim, o motivo de eu ter conseguido me adaptar a essa forma, que é o mensal com planejamento semanal ali bem visual, é porque eu sabia tudo que eu precisava fazer, de segunda a sexta. E aí eu conseguia jogar a tarefa de sexta para quinta, uma de, sei lá, de quinta para segunda, então eu conseguia adiantar algumas coisas e aí ainda assim eu tinha tempo livre, mesmo com esse monte de coisa que eu tinha que fazer. E aí a gente entra numa empresa e aí, assim, não acontece isso. E aí tem algumas coisas que você fala, meu Deus, mas é só questão de vamos definir certinho o que, que precisa ser feito, que a gente faz, vamos colocar data, vamos escrever qual é a função de cada um, porque essa organização que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu acho que é muito, e isso assim, por experiência própria, vários amigos não participaram do movimento Empresa Júnior enquanto eu estava lá. Muito pela questão que era uma novidade, não sabia como ia funcionar e tudo mais, né? E a forma como essas pessoas se organizavam era muito diferente a forma do que como as pessoas da EJ se organizavam. E todo mundo da EJ tinha, além das atividades da universidade, as atividades da EJ, de estágio, de qualquer outra coisa. E quando a gente compara esses dois grupos de pessoas, né, a gente consegue ver que o pessoal da EJ tem uma organização muito maior. Então, eu acho que esse espírito organizacional que a EJ proporciona para a gente é uma coisa assim que não dá para falar que é só um detalhezinho, é uma coisa muito grande. E é isso que a gente tenta enxergar no mercado, e quando a gente enxerga a falta de organização. Então, e isso assim, em alguns locais que eu trabalhei, não só nesses locais que eu mencionei, a gente consegue ver que é uma realidade, sabe?
E eu acho que é muito isso, né, que a gente estava comentando, que essa diferença de época, que posso falar, que é o pessoal mais antigo, o pessoal de É, agora, geração, né? Uma geração geração, diferente, teve um uma estudo, uma visão, né? criação, uma visão diferente. Isso acaba realmente fazendo essa diferença, assim. E eu percebi também em relação a essa parte da galera da EJ, realmente é um diferencial nítido, sim, no mercado de trabalho. A gente vê porque tem essa bagagem aí, como você falou, que faz uma diferença. Mas Uhum. assim, Brana, eu queria que você desse assim, o seu depoimento, seu pronunciamento, Aham. uma dica assim para quem está aí ingressando no mercado agora, ou quem está entrando na graduação. Vale a pena assim correr, fazer 30 mil coisas ou não, leva a faculdade mais de boa, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera. Ó, quem está entrando na graduação, é, conseguir definir o que são as suas maiores dificuldades, né? Seja na área que for, e buscar entender por que essa é a sua maior dificuldade e ver qual o caminho que você tem ali dentro para conseguir driblar essa dificuldade. E aí, quando eu falo dificuldade, a gente não pode se limitar somente à questão de disciplina, né? Então, por exemplo, tinha pessoas que entraram na EJ porque tinha dificuldade de falar em público. Então, isso é um motivo válido, porque a EJ ela tá ali para te ajudar nisso. Eu tinha algumas dificuldades de entender algumas coisas do meio científico. Então, foi por isso que eu falei, não, eu vou fazer iniciação científica para eu entrar lá dentro e conseguir entender como é que funciona. Então, eu acho que a universidade ela é muito motivada pelos desafios. Só que esses desafios não são a universidade que vai colocar em você, é você que tem que encontrar eles. Então, assim, mete a cara em tudo. Se você não der conta, você está ali para errar. Se você não der conta de entregar o relatório da IC, a professora vai te ajudar. Se você não der conta de fazer um trabalho, vai ter algum amigo que vai ajudar. Você vai pedir ajuda para um professor, para um monitor. Então, o negócio é encontrar cada vez mais desafios, porque assim você vai chegar cada vez mais no seu limite dentro da universidade e você vai conseguir ver que o limite é você que está colocando em você mesmo, sabe? Então, sempre tem um passinho a mais para você dar. E isso é em tudo, a iniciação, né, como eu falei, EJ. Então, cada uma dessas vertentes que a universidade tem, que são muitas, você vai conseguir descobrir um caminho novo. E aí, em um desses caminhos ali, você pode se encontrar, falando, não, eu vou seguir essa área, vou seguir aqui na área acadêmica, vou seguir na área comercial, vou seguir na área da engenharia, vou fazer uma pós em gestão, uma pós em marketing. Então, a gente tem profissionais da nossa área que eu conheci lá na Bahia, em Salvador, que eles trabalham com a parte de marketing. Então, eles fizeram a nossa área, fizeram um pós ou algum estudo em marketing, não lembro agora, e eles trabalham com essa parte, né? Então, não é exatamente mudar de carreira, mas é você conseguir entender, igual a gente comentou já uma vez, que a cartografia, a agrimensura, ela é uma base e ela está ligada a outros cursos, né? Então, você não precisa forçar ali ficar, sei lá, meio que infeliz na área, porque não, eu estudei engenharia, vou ter que trabalhar como engenheiro. Não é assim mais que o mercado funciona, né? E quanto ao mercado de trabalho, é uma coisa que até minha mãe ela já me falou algumas vezes sobre isso daí. A gente não precisa mais ter uma mentalidade que o pessoal de antes tinha, né? De ficar 10 anos numa empresa, ficar 15, entrar numa empresa para se aposentar, prestar um concurso porque você vai fixar tua vida profissional lá dentro. O mundo hoje ele é baseado na experiência. Se você ficou 5 anos numa empresa, aí você ficou lá 5 anos, você teve duas evoluções, mas ainda dentro do mesmo setor. Qual que é a experiência nova que isso te agregou? Se você já estava lá dentro e você já conseguiu entender tudo que acontecia lá. Você ficou lá 10 anos numa mesma empresa, aí, sei lá, do terceiro ano para frente, qual que é a coisa nova, né? Qual que foi o desafio novo que você enfrentou? Então, eu acho que a gente não pode se acomodar e a gente sempre tem que buscar aquilo mesmo que eu falei da universidade, né, de buscar desafios. A gente sempre tem que buscar desafios. E a nossa mentalidade, ela não pode ser mais a mesma mentalidade que esse pessoal da geração passada tinha, porque isso está mudando. É mais importante você, sei lá, passar por 5, 6 empresas no intervalo aí de 10 anos, mas você conseguir absorver um negócio legal,
um desafio bacana para você compartilhar com outras pessoas, entender uma gestão diferente e com isso crescer na sua carreira, né? Porque, não sei, a minha visão é essa, eu não vejo muito essa parte de fixar no mercado como uma coisa boa, porque isso é uma coisa que eu aprendi, né? E durante esse desenvolvimento no meio acadêmico. Eu acredito muito nessa troca de experiência. Quando eu falo troca de experiência, é buscar outra coisa mesmo. Sei lá, cansei de engenharia, vou trabalhar com marketing, com gestão, fazer uma pós numa outra área. Eu acho que o pessoal, todo mundo assim que está entrando agora, quem está saindo para buscar o mercado de trabalho, é tentar entender o que você gosta, procurar desafio, e se você não souber, vai no que dá ali, e aí se você não gostou, beleza, muda de lugar, muda de emprego. Porque, é claro, né? No mundo maravilhoso. Eu sei que tem as Dentro das dificuldades. suas possibilidades e dificuldades. Exatamente. Exatamente. Porque eu acho bacana você acumular experiência, né? É isso que vai fazer você crescer, evoluir como profissional e como pessoa, né? Eu acho que isso é muito característico do seu perfil. Você é muito dinâmico. E isso aí já tô ciente já há muito tempo. Quando o professor Luiz veio falar comigo, a gente tá querendo abrir uma empresa júnior aqui com o menino e tal. Quando você veio conversar, quando a gente trocou ideia com o pessoal da Datum também, é seu, sabe? Então, realmente é uma coisa muito positiva. Hoje, eu concordo com você. Eu nunca tive muita pretensão de concurso, não, de ficar a vida toda num lugar. Nunca quis. Rola uma pressãozinha da família, de porque você não vai pra área militar, não sei o que. Eu falei, Deus me livre, ficar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa, acho que eu vou surtar. Mas eu achava que eu precisava de uma segurança, de um emprego certo e tal. E agora eu tô desconstruindo um pouco isso, assim, de não ter essa obrigação. E é aquela coisa, né? É se desafiando, é apanhando, é errando, é um ciclo sem fim. É um sim. E uma coisa assim, que na faculdade, igual eu falei, a gente tá lá para errar. E eu trouxe isso pra a vida também, né? Eu falei, gente, eu errei, ué. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Vamos arrumar. Não tem, sabe? Eu acho que tem também uma questão muito que também tá ligado à geração, de você amplificar problemas que, na verdade, são coisas que podem ser solucionadas com a menor dissipação possível de informação, né? Beleza, eu errei. Vamos ali, eu e mais uma pessoa corrigir e tá tudo certo. Agora tem aquela questão de, sabe, igual. Isso é uma coisa de EJ que eu vivi, que é a gente tentar consertar o erro e ninguém precisa ficar sabendo que deu errado, né? Às vezes você está num projeto, você colocou um preço, um exemplo, um preço lá em cima, aí o cliente não gostou, ele vai procurar outra EJ, daí você volta, não, vamos conversar, não sei o quê. Isso serve também para depois. Eu vejo uma competitividade muito forte de atenção no mercado. E assim, por mim, eu ficava lá na minha mesa, sem ninguém me conhecer, trabalhando das 8 às 6 e estaria, ó, beleza. Então, eu acho que é um embate de geração no mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho, que gera conflito. E a partir do momento que gera esses conflitos, você começa a, né? Igual eu falei, essa pessoa não vou conseguir mudar, vamos para outra. Porque é aí que você vai começar a entender a dinâmica do mercado de trabalho, a dinâmica de uma empresa, o pensamento diferente que as pessoas têm e a forma de tentar lidar com esses pensamentos, né? Às vezes eu conto até 10, não funciona, eu vou até 100. Aí não funciona, eu xingar mentalmente, eu xingo baixinho, assim, ó, só que daí só eu escuto, mas eu tô colocando pra fora. Então, assim, Com certeza. Tem que viver, sentir e se expressar, né? Não podemos levar para casa essas coisas. Breno, muito obrigada por ter batido esse papo, dividido a sua história. Sua história é muito dinâmica, seu turbilhão todo. Como eu já venho falando, tá sendo muito legal para mim ter essas conversas. Eu acredito, eu já recebi feedback de outras pessoas que, é legal você falar sobre isso e tal. Mas eu confesso que estou sendo um pouco egoísta, porque fui altruísta demais na graduação, com EJ, diretório. Então, estou fazendo porque é algo que está sendo muito, muito gratificante para mim, de conversar com os amigos e
questionar essas partes profissionais e acadêmicas mesmo. Então, muito obrigada por ter topado aí participar desse rolê muito doido. Eu que agradeço. Estamos aí para sempre que precisar também. E é muito legal isso, né? Que você vai conhecendo a experiência, a visão das outras pessoas e compartilhar isso daí é uma maneira legal de alertar o pessoal também, falar. A palavra. Ah, tem uma coisa, última coisa que eu vou falar. Quando eu entrei pro núcleo, uma amiga minha, eu não sei se foi uma dinâmica, alguma coisa assim, mas uma amiga ela deixou um envelope com uma palavra. Então, as pessoas indicaram uma palavra para as outras pessoas, né? Tipo que meio que guiar o caminho. E a Thaisa, que foi uma pessoa assim que me ajudou e até hoje eu tenho ela como amiga, ela deixou para mim uma palavra que eu falo para ela que vai não guiou o meu momento no núcleo, mas sim eu tô levando essa palavra para a vida e é o que eu busco sempre, que é surpreenda-se. Então, transmitindo essa ideia que o pessoal fez, né, antes para as pessoas, e usar a mesma palavra. Em todos os momentos da sua vida, tenta se surpreender. Então, encontrar desafio, errar, e aí tentar buscar o motivo que errou e melhorar isso para não errar mais e trocar experiência, que é o que mais vale.